Esse projeto começou como um sonho. Não só como um sonho, mas também como uma forma de trazer para a realidade um mundo que existia nitidamente dentro de mim. E eu tenho certeza que muita gente já se sentiu assim. Já viu esse mundo de lembranças que não são reais, mas que ainda assim são verdadeiras, brotarem na lembrança e nas memórias. O texto dessa peça sempre me pareceu ter sido escrito através de fatos imaginários e sonhos reais. E ainda hoje, para mim, isso faz todo sentido. Os ensaios começaram de uma forma pouco usual. Como um grupo independente, não tínhamos exatamente um lugar para ensaiar e acabávamos improvisando em algum saguão de prédio, num quarto de alguém e até mesmo nas praças quando precisávamos de um pouco mais de espaço para os movimentos. Algumas pessoas nos perguntavam o que estávamos fazendo e isso rendia uma conversa muito interessante sobre o processo. Ensaiar em lugares alternativos acabou se tornando o nosso cotidiano. E nunca foi um problema porque a imaginação sempre nos permitiu abstrair o espaço em que estávamos e nos transportar para um outro local, com tudo que havia de necessário em volta, mesmo que de fato não houvesse. Entender que o teatro existe em qualquer lugar, simplesmente porque ele existe dentro de nós, fez toda a diferença durante esse processo. Eu sou a Ana e na peça eu tô representando a Savine na fase criança, que é a nossa centelha da infância, onde ela sonha e não tem medo de acreditar nos próprios sonhos e ela não tem medo de brincar, porque quando a gente vai crescendo a gente vai criando pudores e vai se oprimindo porque a gente se acha muito bobo e fica pensando como é que a outra pessoa vai reagir com as nossas ações. E quando a gente é criança a gente não tem isso, a gente brinca, a gente acredita e a gente faz o nosso melhor. Oi, meu nome é Bruna. E na peça eu faço a Savine adolescente. Para a vida, como uma metáfora, ela tem uma representação de todas as dúvidas e de um momento de descobertas, do momento em que a gente começa a deixar os sonhos e a verdade e a pureza de lado para entender um pouco mais o mundo, entender a realidade que muitas vezes é complicada. Eu me chamo Juliano e no espetáculo eu faço dois personagens. Na primeira fase eu faço o Dante, que é o ursinho imaginário, que é uma representação da centelha da infância da personagem principal, que é a Savine. E no segundo momento eu faço o Cristóvão, que é a projeção do amor romântico dela. E esse personagem acaba sendo o elo de ligação entre a fase adolescente da Savine e a fase adulta dela. Oi, meu nome é Marta. Eu faço a versão adulta da Savine na peça e eu acho que ela representa todas as amarguras que a gente adquire ao longo da vida, talvez de uma maneira mais forte do que a gente passe para os outros, mas eu acho que todo mundo consegue se identificar com ela. O sistema Procultura, a partir do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, nos permitiu realizar uma circulação por 7 municípios do estado. Passamos por Sapiranga, Dois Irmãos, Tupandi, Estrela, Caxias do Sul, Canoas e São Sebastião do Caí. E é incrível a receptividade que cada um desses locais mostrou conosco. A vontade das secretarias de Cultura e Educação em construir uma ponte entre o nosso projeto e as possibilidades do local nos mostraram que, no momento onde a arte e a cultura têm seu valor e sua importância questionados, quem está lá, lutando para que algo aconteça, abre portas e janelas para que o teatro possa realizar sua função social e ética de transformar a realidade. Por conta disso, tivemos acesso a um público escolar muito grande e o retorno deles, os comentários, as reações, reforçaram ainda mais a importância de trazer cada vez mais espetáculos que tratem de temas que os instiguem a refletir sobre eles mesmos e sobre seus sonhos e aspirações. Do público que ficou para depois da peça e adentrou no debate, tivemos algumas das conversas mais interessantes que poderíamos ter. E percebemos ainda mais o quanto o olhar crítico e a análise sobre uma obra artística é importante para a compreensão do mundo em que vivemos e do que a cultura tem a capacidade de alcançar. E essa conexão com as escolas nos permitiu perceber ainda mais claramente o quanto a cultura precede a educação, ao ponto em que a nossa cultura como sociedade define o nível da educação das próximas gerações. E essa, talvez, seja a grande função social do artista. Nesse mesmo caminho, a
As oficinas propostas no projeto iam nessa direção, ao discorrer sobre a ligação entre as vanguardas das artes plásticas e da literatura, adaptadas e introduzidas na encenação teatral. Foram 4 oficinas realizadas nos municípios de Novo Hamburgo, Montenegro, São Leopoldo e Caxias do Sul. E foi incrível conhecer grupos e artistas desses lugares, onde, novamente, ficou nítido como a vontade de conhecer e de se conectar com outros artistas é veemente entre os grupos, companhias, coletivos, projetos e artistas solo que buscam cada vez mais uma forma de não apenas sobreviver do amor à arte, mas de viver da sua profissão de artista e de transformador da cultura. Essa história não termina no final da apresentação. Eu espero que todas as pessoas que nos ouviram durante todo esse tempo entendam que a imaginação delas ainda existe, que cultivar a centelha da infância na vida adulta não é ser irresponsável, é poder sorrir e ser criativo, é poder ter os braços abertos para o diferente e saber que juntar forças é muito melhor do que julgar forças, é entender que tomar uma decisão por conta própria sempre vai ser o maior ato de coragem que alguém pode ter e que ser feliz não depende da infelicidade dos outros. Que desistir da certeza para se arriscar em um sonho não é algo absurdo, porque existem sonhos que não são ilusórios e impossíveis, só parecem, porque alguém disse que eles são e a gente tolamente acreditou. Existe uma voz em cada um de nós, daquela criança que a gente foi e nunca deveria deixar de ter sido, que sempre pergunta: como foi que eu cheguei até você? Essa é a criança que segura o ursinho empoeirado, com o coração petrificado, esperando você voltar.